Cidade ao Vivo de volta, quarta-feira, 30 de agosto, 10h45 da manhã. Estamos com a Iessa, que é psicóloga da saúde. Preciso fazer uma correção, ela não é psicóloga do CAPS, psicóloga da saúde aqui em Canoinhas. Vai falar pra gente sobre o transtorno bipolar, né? Tirar algumas dúvidas e explicar certinho no que consiste esse transtorno. Primeiro, a Iessa, bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite novamente. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Então, vamos tentar sanar o máximo de dúvidas sobre esse assunto. Primeiro, eu acho que é importante a gente definir, né, o que é o transtorno bipolar. Eu acho que muita gente tem uma concepção equivocada do que é o transtorno. Ah, a pessoa que muda de ideia toda hora e tal. Não é isso, né? É bem diferente disso, inclusive. Fala um pouquinho pra gente, dá um panorama do que é o transtorno a princípio. É bem engraçado até quando as pessoas se referem, né? Ah, o meu filho, ou o meu marido, ou enfim, alguém conhecido muda muito de humor, uma hora tá assim, outra hora tá assado. É bipolar, né? Então, é um hábito até das pessoas usar o termo bipolar para dizer, né, quando uma pessoa muda de humor. Até de forma pejorativa, às Até vezes, de né? forma pejorativa. E, na verdade, se nós formos parar para pensar, todos nós mudamos de humor durante o próprio dia, né? Nós podemos acordar e planejar o nosso dia e pensar de forma positiva e, de repente, quando a gente vai sair, o pneu tá furado. Aquilo ali já vai mudar o nosso humor, né? Nem que seja um pouco, mas vai mudar. E se for acontecendo coisas boas ou ruins, situações que forem acontecendo, vão mexer com o nosso humor, o que é normal. Agora, quando a gente fala do transtorno afetivo bipolar, a gente está falando de uma alteração significativa do humor que perdura por períodos, né? Então, são episódios depressivos que duram semanas ou meses e, em contrapartida, episódios de mania, né? Que também duram por semanas, geralmente menos do que o depressivo, mas dura ali por um determinado período. Então, você percebe que a pessoa muda muito, né, de postura, de comportamento e no próprio emocional dela durante esse período, né? Então, quando ela tá na fase depressiva, ela não só... Porque quando a gente fala em depressão, tem as pessoas ela fica triste. Não é só triste. Ela fica desanimada, sem energia, sem ânimo. Ela perde totalmente o embalo de qualquer coisa que ela tá fazendo. Às vezes, tá ali no meio de um projeto, tá ali até no humor estável. De repente, quando deprime... vai assim, desistindo, se desestabilizando em relação àquilo e até acaba às vezes deixando de lado algumas atividades diárias. A contrapartida, né, depois, quando ela entra, não tem normalmente uma causa significativa para entrar num episódio ou outro, né? Não necessariamente acontece alguma coisa. Tem uma chave que muda. Não tem uma causa significativa. Inclusive porque daí para cada pessoa esse transtorno ele se manifesta de uma forma bem singular, mas em geral esses períodos eles são bem identificados, assim. Quando ela entra em fase de mania, né, as pessoas pensam, mas se é o contrário de depressão, então a pessoa está super alegre. Não necessariamente, não é pela questão da alegria, mas sim... É uma euforia fora do comum. É uma euforia e é uma agitação, um aceleramento geral. Tudo nela está acelerado, o pensamento, as ações, tudo, ela acha que ela vai dar conta de tudo, que ela tem superpoderes, assim, né? Tanto que ela pode chegar até a ter um quadro de alucinação e delírio, né? A gente fala sempre da questão do delírio de grandeza, de achar que pode fazer tudo, até se coloca às vezes em situações arriscadas, porque ela tem a total convicção de que ela dá conta. Mas isso não acontece durante um dia, né? Isso acontece em períodos, né? E a gente percebe que não é uma mudança de humor com base em algo que acontece. Sem nenhuma, assim, uma causa aparente, tipo, aconteceu alguma coisa que me deixou triste, a partir daquilo eu fui ficando cada vez mais triste. Não necessariamente, né? E é isso que é importante a gente destacar, porque esse hábito das pessoas de chamar os outros, né? Porque você é bipolar, fica mudando de opinião o tempo todo. Na verdade, nós temos o direito de mudar de opinião e de ideia, né, sobre as coisas. Mas a questão do transtorno bipolar é muito mais grave, né? É muito mais significativa, porque os sintomas eles afetam muito a vida da pessoa, né? Porque imagine você no teu dia a dia de trabalho, né? Se você tá num quadro de equilíbrio, que a gente chama, né? Que quando tá estabilizado, você sente algumas alterações muitas vezes, mas você consegue controlar. Geralmente você está em tratamento, então, né, melhor ainda.
Agora, se a pessoa não está em tratamento e passa por esses episódios, né? Imagina como isso interfere na vida dela, nas relações, né? Atrapalha muito no Não convívio. consegue uma estabilidade, como é que é? Estabilidade, né? Tipo, no trabalho em si. Porque se a você pessoa não se trata. Se a pessoa não consegue tratar, adequar o tratamento e tudo mais, normalmente entra nessa questão dos episódios depressivos atrapalhando, porque começa a faltar no trabalho, se desanima, perde o foco, né? Aí a contrapartida, né? De repente, acha que vai dar conta de um super emprego, pede a conta daquele emprego, vai para outro e acha que, né? Porque aquilo ali, enfim, não é suficiente para ela pode muito mais. Não que ela não deva acreditar que ela pode ir além, mas normalmente isso é fora da realidade, é muito além daquilo que, né, que daria para fazer no momento. Tipo, no primeiro dia eu já sou gerente do assim, local do trabalho. Começa a trabalhar e daí, por exemplo, quando entra em mania, ali no episódio maníaco, começa a achar que da onde ela tá, daqui a pouco ela já vai ter muito mais condição de ir, por exemplo, né, de ir para uma gerência, de uma coisa do que as outras pessoas, mas ela entrou faz uma semana ou mesmo até chega a falar isso, né, que tem certeza que pelo jeito que estão falando, ela vai ser promovida, sabe? Então ela começa a criar essas ideias realmente. A pessoa pode, por exemplo, dormir estando num episódio de depressão e acordar estando num período de mania? Normalmente não é tão rápido, né? Mas ele começa... Tem uma certa transição. Tem uma certa transição, né? E é comum entrar num estado de equilíbrio antes, né? Estar num estágio depressivo, né? Estabilizar um pouquinho e daquela estabilidade ali partir para um quadro maníaco. Por isso que o tratamento é importante. Porque entender, existem sinais normalmente, né? Alguns pensamentos, por exemplo, se você está equilibrado, você começa a perceber que teu pensamento está muito acelerado, que você está muito eufórico, uma coisa que altera muito é o sono, porque como a pessoa está muito acelerada, ela já não precisa dormir tanto, né? Aí tem alguns sinaizinhos que o corpo e a mente já vão dando. Se a pessoa está em tratamento, principalmente em terapia, ela consegue identificar esses sinais e já consegue, às vezes, fazer uma mudança ou outra ali de comportamento, às vezes até se precisar mexer em alguma coisa com a medicação, com o médico dela também ela consegue, mas ela precisa ter essa consciência, né, em relação aos sintomas e as características que o transtorno tem na vida dela. Era isso que eu ia perguntar, a pessoa, por exemplo, quando ela está num período de mania, ela tem consciência de que alguns dias atrás ou algumas semanas atrás ela estava provavelmente num episódio de depressão? Ela consegue identificar essa mudança no próprio comportamento, nas próprias sensações? Se ela já está em tratamento, sim. Quando está no início do tratamento é mais difícil, né? É mais difícil identificar. Mas quando ela já está em tratamento e ela já entende que ela tem essa condição, aí ela já consegue perceber, né, que antes, né, alguns meses atrás ela estava de um jeito, semanas atrás ela estava de um jeito, e que de repente a partir daquilo, né, começou a se modificar. E o que acontece? Normalmente quando a pessoa está em terapia, né, a gente trabalha não só o sintoma, né, do transtorno em si, e a forma como ele se manifesta, mas também as questões, assim, individuais e de personalidade da própria pessoa. Então, quanto mais autoconhecimento a pessoa tem sobre si, sobre como ela costuma reagir na vida, melhor a consciência dela em relação às mudanças que ela precisa fazer, os cuidados, né, os possíveis gatilhos. Porque o que acontece? Normalmente, como eu te falei, não existe uma causa específica ou identificável, mas existem muitas vezes que a gente vai percebendo no decorrer, porque como ela é uma doença para a vida, normalmente, você começa a perceber que existem alguns gatilhos, às vezes, para uma entrada numa fase maníaca, alguma situação familiar, né, alguma situação de trabalho, né, períodos do ano, épocas do ano. É muito comum ter essas mudanças em determinadas épocas, como o Natal, finais de ano, assim, né? Sim, porque... Inclusive, assim, não sei vocês, mas tem muita gente que não gosta, né? Eu não gosto de Natal, eu não gosto de Ano Novo, né? Para muitas pessoas é uma época festiva, comemorativa, de união de família e tudo mais. Mas tem pessoas que não gostam, então às vezes esse não gostar é porque é um gatilho de alguma coisa que mexe com o emocional dela. Tá? Você tinha comentado sobre, no tratamento, né, também observar, a pessoa observar suas próprias individualidades, né? Mesmo porque
tenho certeza que não é porque a pessoa é portadora da bipolaridade que isso define a personalidade dela, né? Tem pessoas bipolares de diversas personalidades, né? E cada pessoa identifica aquilo à sua própria maneira, né? Mas de uma forma geral, como é que é feito o tratamento para o transtorno bipolar? De que forma que profissionais da saúde mental, né, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, enfim, psiquiatras mais na questão da medicação, imagino, mas num tratamento com psicoterapia, enfim, esse tipo de coisa, como é que se trata isso? Como é que a bipolaridade como é que a pessoa encontra um período de equilíbrio ou consegue se equilibrar de certa forma nesse sentido? Geralmente, assim, como grande parte dos transtornos mentais, mas o transtorno bipolar, assim, em especial, é muito importante o atendimento em conjunto, né? A parte médica é extremamente importante, porque cada pessoa precisa de uma medicação específica, um tipo de medicação ou uma combinação de medicação, né? Até porque existem questões orgânicas dela que podem estar alteradas, que precisa da medicação para equilibrar. E a contrapartida vem a psicoterapia para o entendimento do diagnóstico, a aceitação e o entendimento do diagnóstico, de como se manifesta naquela pessoa, né? E o desenvolvimento do autoconhecimento mesmo, assim, para entender quando começam esses sintomas, como eles se manifestam, de que forma que eu tenho o controle sobre eles, né? O entendimento de que às vezes, mesmo com a medicação, mesmo com a psicoterapia, às vezes ainda assim existe o risco de alguma situação não ser controlada e o episódio maníaco-depressivo se instaurar e se fortalecer, né? Porque às vezes o que acontece, quando o paciente está em tratamento, ele até oscila um pouco, mas não é tão significativo. Se você for pegar um paciente que está sem tratamento, você vai perceber que o episódio depressivo e o episódio maníaco é bem acentuado. Você consegue ver bem a diferença. Quando ele está em tratamento, ele até oscila, mas não tanto, né? E o que acontece? A gente entende que para o transtorno bipolar, o acompanhamento, ele é contínuo, né? Lógico, às vezes, quando está num ponto estável já há alguns meses e tal, a frequência da terapia, a frequência da consulta médica diminui um pouquinho, né? Não precisa ser tão frequente, mas o acompanhamento é contínuo, né? Até para, às vezes, assim, uma medicação que já está usando há mais tempo, que pode diminuir, porque já não precisa de uma dose tão alta, ou o contrário, começou a desestabilizar, precisa aumentar um pouquinho. A terapia, antes é semanal, mas você percebe que está estável há um bom tempo, dá para passar para quinzenal ou mensal, de acordo com a conduta dos profissionais, juntamente com o entendimento do paciente e como ele está, né? E você estava falando que às vezes a medicação se faz necessária justamente por ter, enfim, alguma coisa no próprio organismo que não está em pleno funcionamento ou não está funcionando da forma como deveria. O transtorno bipolar, por ter esses dois períodos, né, um período de depressão e um período de mania, ele é ocasionado por alguma desordem fisiológica mesmo do organismo? Algum hormônio, alguma coisa? Genética? Na verdade, dentre as causas, o que mais se coloca como a verdade em relação ao que é estudado sobre a causa a questão múltipla, genética, com fatores ambientais e de desenvolvimento, né, individual de cada pessoa. Esses três, mas a genética conta muito, né? O que acontece é que nós temos um nível de hormônios que muitas vezes eles, até no nosso próprio dia a dia, as mulheres, né, passam por isso mensalmente, né? A gente sabe que hormonalmente falando, a gente tem alterações cíclicas, né, no nosso organismo, mês a mês ou anualmente, de acordo com a nossa idade e tudo mais. Isso nos homens da mesma forma. O que acontece é que quando isso entra em desequilíbrio, às vezes precisa sim de uma medicação específica para entrar dentro daquela área que está em desequilíbrio, né? E aí entra a questão médica com todos os exames necessários e tudo mais, e às vezes até com uma certa regularidade, né? Às vezes precisa estar repetindo os exames com uma certa regularidade. Tanto pelos efeitos, até também das medicações, né? A longo prazo precisa estar acompanhando, né? Para ver se não tem muitas alterações, mas em geral existe essa questão biológica, né, fisiológica, que pode interferir diretamente nessas mudanças de humor.
tanto que para nós, né, que não temos, né, o transtorno bipolar, a gente tem essas alterações de humor justamente por questões hormonais, muitas vezes, que estão em desordem, a gente precisa fazer ali uma reposição disso, daquilo, né? No paciente com transtorno daí, mais ainda, né? Tem alguma coisa que pode potencializar um dos 2 episódios, ou de mania ou de depressão, no sentido de comportamentos da pessoa, e que, claro, que também avaliando caso a caso, a individualidade, o profissional certamente vai auxiliar nisso, vai orientar quanto a isso. Mas de uma maneira geral, tem alguma coisa que o paciente não pode fazer, por exemplo, quando ele estiver num período depressivo ou num período de mania? É que daí vai depender muito da pessoa, mas, por exemplo, o ambiente onde ela está inserido conta muito, né? O entendimento da família sobre o diagnóstico, né? O suporte familiar diante dessas situações, né? Seja as pessoas que moram com a pessoa ou não, mas o entendimento das pessoas que estão próximo dela sobre o diagnóstico e sobre essas oscilações é muito importante, né? O entendimento da pessoa também na rotina, no dia a dia dela. Então, por exemplo, ela sabe que ela percebeu que está tendo alguns sinais, né? Ela precisa ter uma comunicação com as pessoas próximas ou no ambiente de trabalho, que está tendo alguma alteração. Ela não ser resistente, ela procurar ajuda, né? Falar com os profissionais sobre isso. A bebida alcoólica pode ser um gatilho também. Em ambos os lados, né? Porque aí na fase depressiva, muitas vezes, o uso do álcool ele tende a aumentar, mas também na fase maníaca, né, a pessoa não dorme, né, a pessoa está ali acelerada, vamos supor que a pessoa começa a sair demais, a beber demais, a extrapolar, achar que pode isso, que pode aquilo, né, então a bebida, não só a bebida, mas como, né, álcool e drogas em geral tendem a ser um fator bem negativo nesse momento, né. Em casos mais extremos, em casos mais graves, muitas vezes a medicação e a terapia não se faz suficiente, às vezes precisa hospitalizar para conter a pessoa, né, seja porque num quadro depressivo mais grave, num episódio depressivo mais grave, a pessoa pode chegar a pensar em suicídio, né? Da mesma forma como na fase maníaca, ela pode entrar num quadro, né, mais grave de se colocar em situação de risco que precisa ser contido, né? Ou mesmo se entrar numa paranoia, um delírio um pouquinho maior. Então, às vezes precisa dessa contenção hospitalar, que é de curto prazo, para estabilizar e daí retomar o tratamento em casa, né? Era isso que eu ia perguntar, nesses períodos dos 2 episódios de mania ou de depressão, qual que é o extremo de cada um desses episódios? No episódio depressivo, enfim, a pessoa chega a tentar contra a própria vida, enfim. No episódio de mania, o que pode acontecer além do comportamento de risco? Você estava comentando com a gente, antes da gente entrar no ar, que esses episódios de mania potencializam não só o ânimo da pessoa, mas até a agressividade, outros estímulos, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, na fase depressiva, então, a gente sabe que tem os pacientes que já têm um fator de risco de ideação ou do histórico de suicídio na família, coisas assim. É importante ter um cuidado em relação a isso, né? Então precisa de por isso que o apoio familiar é tão importante, né? E na fase maníaca, né? No episódio maníaco, a pessoa, como eu falei, a pessoa como um todo está potencializada, né? Ela está acelerada em todos os aspectos. Então, se ela já é um pouco mais agressiva, um pouco mais impulsiva, né? Já faz parte da personalidade dela, a tendência é que na fase maníaca isso vá a um extremo. E aí, realmente, ela pode se tornar violenta ou agressiva por pequenas coisas, né, no dia a dia, no ambiente de trabalho, no cotidiano dela, né, então às vezes ela pode se envolver em brigas ou conflitos ou situações assim, por motivos muito pequenos, né, mas porque ela realmente não tem a noção de que ela está passando do limite, né, e de que aquilo não é um motivo para toda aquela reação. Né, por isso que, né, às vezes acontecem situações assim de você ver, a pessoa tá, sei lá, irritada e tá gritando e tá brigando e daquilo ali parte para uma agressão física, quando você vai ver, nossa, mas por que tudo isso? Foi uma coisinha pequena. Mas é porque às vezes a pessoa já está no episódio maníaco, não tá às vezes tratando adequadamente e daí perde o controle e pode passar dos limites nesse sentido, né? Você falava
acho que foi em off pra gente, que tem vários níveis, né, da bipolaridade, né? Isso, a gente tem o tipo 1, o tipo 2, né, e cada um deles tem algumas características específicas, né, que aí tem mais a ver com a parte médica também, até para a parte diagnóstica, mas o transtorno bipolar em si, ele se manifesta dessa forma, mas aí em cada tipo ele tem algumas características únicas, mas que daí é mais voltado para a questão diagnóstica mesmo, né. Entendi. Existe a possibilidade, também como a gente comentava antes, existe a possibilidade dessa desordem hormonal, enfim, fisiológica e até do pensamento, ela chegar num ponto da pessoa ter delírios, alucinar e tudo mais, em um dos episódios, ou no depressivo ou no maníaco, não sei se nos dois, enfim. É mais no maníaco. Quando entra no episódio maníaco, assim, bem agudo, a tendência é que algumas pessoas tenham delírios de grandeza, alucinações e tal, mas são por curto período, assim, né? Porque aí, às vezes, até se confunde com outros diagnósticos, né? Então, por exemplo, uma pessoa com um quadro psicótico, esquizofrênico, ela tem esse rompimento com a realidade, mas é de forma contínua, né? Na fase maníaca, ela é momentânea. Então, eu perco meu contato com a realidade, eu perco a noção da realidade em alguns aspectos, mas é momentâneo, né? Dura ali aqueles dias, semanas e depois eu volto, né? Eu consigo retornar, né? Por exemplo, uma situação que eu atendi, então um rapaz que morava na cidade, que não tinha necessidade nenhuma de comprar itens assim, para grama, para corte de árvores, essas coisas, porque não fazia parte da rotina e da vida dele. Ele começou a trazer muito esse assunto, né, para o atendimento, ele começou a trazer muito, a gente começa a perceber que aí ele começa com uma fixação em algum determinado assunto, e aí começa a ver a questão mais da agitação, né, psicomotora mesmo, a questão do sono, você já vê que a pessoa dorme muito menos, que ela está sempre acelerada, sempre fazendo uma coisa ou outra. Tem a questão, muitas vezes, das compulsões que aparecem nessas horas, às vezes compulsão por gasto, né, compulsão por comida, ou porque, quer emagrecer, agora vai fazer tudo porque dá conta, porque consegue. Então, a pessoa entra naquele processo, né, bem intenso. E esse rapaz, ele comprou uma motosserra. Porque ele estava com aquela fixação e falando, porque ele achava que isso, porque aquilo, que ia ser bom ele ter, porque ele ia usar, porque um dia poderia usar, porque não sei o que, e a gente foi trabalhando, mas mesmo assim ele acabou comprando a motosserra. Quando ele estabilizou, que aí a gente, né, precisou mexer, né, o médico precisou mexer na medicação, tal. Quando ele estabilizou, aí ele chegou um dia falando, pois agora eu coloquei a motosserra para vender. Agora eu entendo que, né, mas assim, existe esse nível de consciência, só que para chegar a esse nível de consciência, o tratamento é permanente e normalmente longo, né, não é rápido, assim, né. E às vezes pode estar associado a bipolaridade com outro transtorno. Pode, né, o transtorno bipolar, às vezes, ele está associado com um quadro psicótico, né, muitas vezes, quando o quadro depressivo, ele tende já normalmente a ser mais longo do que o maníaco, né, mas às vezes, junto com o quadro depressivo, né, daí vem as questões de automutilação, né, ideações de tentativa de suicídio, né, o quadro ansioso, né, muitas vezes pode estar associado, então tem uma série de diagnósticos que podem se combinar. Eu vi uma vez um relato de uma moça nesses TikTok da vida e tal, que ela tem diagnóstico de bipolaridade e ela falou que no ápice do período maníaco dela, até com essa questão da grandeza e tudo mais, ela comprou 3 apartamentos no prédio que ela morava, porque ela queria que os amigos morassem perto dela. Eu perguntava, você tinha dinheiro? Não tinha, eu pedi um empréstimo para comprar esses apartamentos. Imagino que depois, quando a pessoa estabiliza o humor, deve existir uma certa culpa até das ações que ela teve nos episódios de mania ou nos episódios depressivos também, do que ela fez naquele momento. Poxa, deixei de entregar um trabalho que eu precisava entregar porque eu não estava conseguindo me concentrar e tudo mais. Tudo isso faz parte do tratamento, do acompanhamento com os profissionais, imagino. Sim. E às vezes, quando se toma uma decisão muito ampla como a dela, né, de comprar 3 apartamentos num episódio maníaco, esse próprio ato pode ser o gatilho para, depois que estabilizou, tá ali mais estável, muitas vezes o arrependimento, a culpa e a cobrança em relação a isso pode ser um gatilho para a entrada do episódio depressivo, que aí vem o desespero, né, muitas vezes, assim, não só no episódio depressivo do transtorno bipolar, mas na depressão em si,
é muito comum a pessoa ter uma visão rebaixada de si mesma, assim, que é baixa autoestima, achar que não dá conta das coisas, achar que não sirvo para nada, não presto para nada, sentimentos de inutilidade, né? Quando acontece essa questão do arrependimento, do remorso pelo que aconteceu, pelo que fez, e, enfim, e agora o desespero, aí vem o quadro depressivo, que pode ser até mais severo, por achar que não tem como resolver, que não tem como solucionar, o desespero diante dessas escolhas e tudo mais. Então, por isso é importante esse acompanhamento e esse suporte familiar para essa pessoa, porque realmente é um momento que precisa ser, entre aspas, consertado, né? Todas aquelas ações. E muitas vezes, se você tem um suporte familiar, você não chega a ter essas ações assim tão extremas, tão intensas, porque as pessoas já estão acostumadas, já sabem como é que funciona. Não, né? Veja, se você sabe que você tem uma pessoa dentro de casa que está numa fase maníaca, você não vai deixar ela sair sozinha, por exemplo, ou ir no banco sozinha, né? Porque você sabe que tem chance de, né? Então tem algumas coisas que é importante também a família ter esse entendimento. Hoje em dia está bem comum, assim, que os próprios profissionais, né, solicitem a presença dos familiares em algumas situações. Por exemplo, quando a gente recebe um paciente com uma ideação, uma tentativa de suicídio, a gente precisa acionar a família. A gente precisa que a família esteja ciente, a gente precisa dar orientações do que fazer para essa família, né? Então, são coisas que podem ser bem, assim, orientadas e evitadas, né, mas que precisa desse apoio. E aí a gente tem que lidar com o preconceito diante do transtorno mental, né, enfim. Aí vem uma série de outros fatores. Isso eu queria fazer duas perguntas para você. Uma delas, a gente comentava aqui que normalmente se manifesta esse transtorno na adolescência, né? Eu gostaria de saber, se tem alguma forma de eu, já que parte de um princípio genético, tem alguma forma de eu observar, de repente, minha filha, meu filho, quando criança ainda? Ou eles não têm nenhum indicativo de que possam ter um transtorno bipolar futuramente? Tem como eu prever? Tem como eu remediar algo antes? Tem como daqui a pouco levar o meu filho, já que de repente tem histórico na minha família, ou algo nesse sentido, já que parte de um princípio genético também? Na verdade, na infância é um pouco mais, assim, raro, né, de se manifestar, ou mesmo do próprio diagnóstico. A gente sabe que tem, né, diagnósticos de transtorno bipolar na infância, mas são bem difíceis, assim, né? Mas assim, o que acontece? A gente sempre tem que fugir dos extremos, né? Em tudo na vida, né? Os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas escolhas, elas precisam ser ponderadas e tal. Quando criança, é natural que às vezes a criança tenha reações exageradas, né, para uma coisinha pequena e tal. Se você vai conduzindo com ela para que ela desenvolva autoconhecimento, autocontrole sobre essas ações, a tendência é que ela consiga crescer entendendo as emoções dela, né? Ela precisa saber identificar as emoções, ela precisa saber lidar com essas emoções e a evolução, né, dessas emoções. Na adolescência a gente tem mais esse porém, que é essa transição, né, de criança para adolescente, todas as alterações hormonais que a gente sabe que acontecem. Então, e a questão assim que o adolescente por si só ele tem a tendência a potencializar as coisas, independente se boas ou ruins, né? Então isso é natural da fase. Então também tem que ter um cuidado com o diagnóstico nessa fase, porque já é de natureza do adolescente potencializar. Então às vezes a gente precisa trabalhar bastante em terapia com eles para ter esse entendimento, muitas vezes do depois. Você consegue perceber o quanto foi exagerado, isso ou aquilo, enfim, o nível de entendimento e de consciência que eles têm sobre essas ações. Mas é muito essa questão, sim, de orientação sobre autoconhecimento, sobre o reconhecer emoções, saber lidar com elas, né? E aí, se mesmo com todo esse trabalho, você percebe que a criança ou adolescente mantém posturas muito extremas em relação a algumas situações, né? Falta de controle em algumas situações impulsivas e agressivas, né? Mudanças, assim, de tempos em tempos, né? De humor que se mantém, assim, daí é válido, né, fazer um acompanhamento já inicial, mas geralmente, assim, vai muito desse suporte no sentido, assim, do reconhecer e saber trabalhar com as próprias emoções. Você tinha mais uma pergunta? Não, acho que era isso mesmo. Era em relação, se eu posso, por exemplo, tem algum caso na família, um exemplo, né, digamos que um irmão, uma irmã já tem esse transtorno,
Então eu tenho uma criança lá em casa, de repente eu tenho a possibilidade de identificar alguma coisinha, se ela já está distorcendo alguma coisa, se de repente ela não quer ir mais para aula, né? Ou ela está indo muito bem na aula, de repente ela dá aquela... Na verdade, eu sempre falo muito, assim, até pelo nosso trabalho ali, onde eu atuo hoje, ser voltado para crianças e adolescentes, eu sempre falo assim, mudanças significativas de postura sempre vão indicar alguma coisa, mas às vezes não necessariamente relacionadas a um transtorno mental mais, né, acentuado. Às vezes é mais uma situação momentânea do ambiente ou comportamental, né? Problema na escola. Problema na escola, pode ser várias coisas, mas assim, normalmente não é ao acaso, né? Mudanças assim, significativas de comportamento em criança e adolescente geralmente tem uma causa, né? E a gente precisa ter abertura e diálogo para conversar com eles, para que eles possam trazer isso para poder ser resolvido, né? Tem como a gente fazer uma estimativa de quanto tempo em média dura um período depressivo e um período de mania, ou isso varia muito? A gente estava comentando até antes da gente entrar ao vivo que num dia essa transição é impossível. Não existe transição entre esses dois períodos em um dia, entre o período depressivo e maníaco em um dia. Mas tem como a gente quantificar assim, em relação a semanas, meses e a proporção entre cada um deles? Porque você comentou que o período maníaco é um pouco menor do que o período de depressão, né? Na grande maioria dos casos, né? Então, geralmente são 2, 3 semanas até 1 ou 2 meses no quadro depressivo, né? Às vezes não chega a tanto, né? Mas assim, geralmente são mais de algumas semanas assim acontecendo. E aí, quando entra, né? Daí passa um período, às vezes num quadro de equilíbrio, né? E aí quando entra na fase maníaca, normalmente não chega a durar meses, às vezes fica menos, são mais algumas semanas, assim, né? Entendi. Mas geralmente é menos. Mas aí, como eu falei, né, como também a personalidade da pessoa pode interferir diretamente nisso também, e o apoio familiar, e se faz acompanhamento ou não, enfim, tudo isso pode interferir também nessas questões, né? Mas acho válido a gente observar, assim, sempre em referência de semanas, né? Como você falou da questão do dia, né? Se a gente for observar, a gente não muda de humor do nada, né? Mesmo que não aconteça alguma coisa, né? É comum na adolescência eles falarem assim pra mim, eu fiquei triste do nada. Se a gente for aprofundar, não foi do nada. Eles estavam no quarto deles, quietinhos, realmente não fazendo nada. Mas no pensamento deles veio ou algo imaginário ou uma lembrança de algo triste ou ruim. Aí aquilo é o suficiente para mexer com o teu emocional. Ainda mais se é uma coisa que realmente é significativa, né? Então, às vezes, não precisa de fato acontecer uma coisa. Só uma memória, uma recordação ou até a imaginação, né? Algo que você imagine que seja muito perturbador pode alterar o teu humor. E hoje, das pessoas que você atende, ou enfim, de pessoas que você já atendeu, enfim, que tem transtorno bipolar, essas pessoas, no geral, te procuraram por conta de um episódio de mania ou de depressão? Porque imagino que, como você falou, pode ter essa confusão dos diagnósticos, né? A pessoa pode achar que está com depressão, eventualmente, mas não, tem um transtorno bipolar. Existe também das pessoas que te procuram e que depois foram diagnosticadas com transtorno bipolar, ou procuram você, ou profissionais da saúde no geral, se você tiver esse dado, de que procuraram ajuda por estarem muito irritadas ou por estarem muito animadas, achar que aquilo não é normal do comportamento delas, algo nesse sentido? Não, normalmente é no quadro depressivo, é na fase depressiva. No episódio maníaco, a pessoa só entende que está em episódio maníaco, só tem esse entendimento, a família, enfim, quando está em tratamento. Dificilmente a pessoa vai ter esse entendimento que ela está num quadro maníaco sem ter o conhecimento do diagnóstico. Tá? E mesmo tendo conhecimento, ainda assim, às vezes é difícil essa percepção. Mas assim, a procura da ajuda geralmente vem no episódio depressivo, porque daí é quando a pessoa realmente saiu daquele estágio de estar produtiva, trabalhando, estudando, fazendo as coisas do dia a dia, e aí o episódio depressivo vem e começa a desalinhar tudo aquilo, né? Vem o desânimo, a falta de esperança, de vontade, enfim, a coisa vai piorando, e aí é onde normalmente ou a família interfere e procura ajuda, ou a própria pessoa às vezes percebe. Isso acredito eu que deva prejudicar muito as relações dessa pessoa, tanto no âmbito
âmbito familiar, né, que é onde começa tudo, no colégio, até a dificuldade quando para permanecer num trabalho por um longo tempo, eu acredito que deva prejudicar muito nesse sentido, né? Essa instabilidade emocional. Né? Porque imagina uma pessoa que trabalha com atendimento ao público, né? Se ela tá num episódio depressivo, primeiro que ela já não vai querer nem ir trabalhar, né? Ela não vai ter ânimo, não vai ter disposição para trabalhar. Ela vai daquele jeito, ela vai fazer o máximo de esforço que ela consegue. Talvez ela não vai conseguir tratar as pessoas com a simpatia, o ânimo que ela deveria e tudo mais. Aí ela ainda vai se culpar por isso, porque sabe que deveria estar fazendo diferente, mas não consegue. Imagina essa mesma pessoa no atendimento ao público num episódio maníaco, irritada, né, muitas vezes com um potencial agressivo, né, aí a pessoa fala alguma coisa que ela não gosta, normalmente ela controlaria o que ela responde, às vezes ela não consegue controlar, ela responde na lata, ela devolve ali no momento, né, então assim, e aí é onde vem novamente o cuidado das pessoas para não fazer confusão. Porque o que acontece? Ah, mas eu percebo que às vezes eu sou assim, eu respondo as pessoas na lata. Mas se você é assim sempre, é uma característica sua que você pode controlar. Às vezes é né? só falta de educação mesmo. Às vezes você é grosso mesmo, né? Às vezes é uma característica... Minha mãe mal educada. É uma característica de personalidade da pessoa, de ser, às vezes, né, muito direta, não ter muito, né, muito cuidado, né, na fala, enfim. E aí é uma coisa que ela pode aprender, ela pode modificar, é algo, né, é fácil até de trabalhar. Agora, é diferente da total incapacidade que a pessoa tem do controle quando está no episódio maníaco, né? Ela pode até pensar depois, nossa, não podia ter feito isso, né? Quando estabiliza, né? Nossa, como que eu falei com fulano e tal, não sei o quê. Mas naquele momento ela não tem noção e controle nenhum, e ela também não tem o entendimento de que ela está fazendo errado, né? De que ela está falando, de que ela está agindo errado, né? É comum, assim, até ter algumas situações, alguns comportamentos de algumas pessoas, assim, que quando elas estão num equilíbrio, elas pensam, mas elas não fazem porque elas sabem que está errado, vamos dizer assim, né? Tipo, ela consegue ter essa capacidade de discernimento. Isso, mas que no episódio maníaco aquilo pode vir à tona como está potencializado e ela não conseguir ter o controle, né, sobre aquela ação e acabar tendo aquela atitude, né, sem o controle e sem a total entendimento de que está fazendo errado. Porque aí, quando se entra um delírio de grandeza, ela vai ter as suas próprias justificativas de que ela pode fazer aquilo, de que aquilo está certo, por exemplo. Entendi. Entendeu? Certo, aí, agradeço as informações, eu acho que foi um papo super bacana, legal, deu para o pessoal de casa também entender um pouquinho melhor sobre essa questão do transtorno bipolar, que não é só mudar de ideia, mudar de opinião, é muito mais profundo que isso, que essas pessoas realmente têm uma condição de humor, né, de instabilidade no humor, mas que felizmente tem profissionais da saúde aí para ajudar nesse sentido. Aí, obrigado. Sempre que quiser voltar, por favor, volte. Eu acho que esse assunto da saúde mental é super importante para a gente passar e conscientizar nosso público, né? Tanto em relação a procurar ajuda, quanto em relação a desmistificar essa coisa de que um portador de um transtorno mental, enfim, é uma pessoa maluca, né? Essa coisa do preconceito com o diagnóstico. Eu agradeço. Imagina, eu também agradeço o espaço e a gente sempre fica à disposição. Maravilha.